Está no canal Cunha Fire e hoje eu trouxe a leitura para as pessoas do signo de Escorpião. Vamos saber o que está por vir na primeira quinzena do mês de abril, ou os próximos 15 dias após você ver esse vídeo. Então, peço sempre que mentalizem, se concentrem nas situações aí para ver se surgem informações que fazem sentido para você. Veja se faz, senão não force, pois são leituras coletivas, tá bom? Então vamos iniciar aqui, tirando uma mensagem para esse período predominante. Vamos lá, próximos 15 dias, quem está predominando para o signo de Escorpião? Calma que eu não cortei ainda. Signo de Escorpião. A lei não é justa, regras não são justas. O que que não está justo aí? Lembra a carta da justiça, né? Falando aí de, já tem até uma balancinha, tá falando de justiça, ou vem as situações, pode ser especificamente, em vez de fato, a justiça, ou mesmo coisas aí que você pensa é muito sobre isso, né? Do que não é justo, que não ocorreu de maneira justa, de forma justa, vamos ver. Alguém pode ter autoridade de impor a lei, mas a lei ou as regras estão prontas para serem questionadas, seguindo a lei, mesmo que elas sejam injustas. Condenação sem saber a história completa. Ser julgado por pessoas da qual não sabem toda a história. Você pode estar julgando pessoas também que não compreendem. Seja certo de ter a noção de toda a história, né? Da imagem completa, fala. Sem condenações e julgamento. Tenha discernimento, pois tenha certeza se é justo. Tá? Então, é sobre essa questão. Se não for com relação a você, esse pensamento, é o pensamento também de agir com relação aos outros. Então, não fazer pré-julgamentos. Ver a situação toda antes de fazer isso. No lado reverso, fala de alguém que já é o oposto, né? Que segue cego para esses questionamentos. Acredita que a lei é justa sobre qualquer circunstâncias, aceitando o julgamento de pessoas poderosas sem questionar, seguindo a si mesmo deixando a si mesmo para ser influenciado sem saber a história, tá? Então, justamente fala aí para você tomar um tempo para pensar o quê? Independente. Então, sem ser o Maria vai com as outras. E ter esse pensamento questionador, né, sobre isso. Então, algo está relacionado a isso, tá? Ou uma situação, como eu disse, para alguns de vias de fato da justiça, que esteja envolvido isso, ou esse pensamento, ou a necessidade de ver por essa ótica. Vamos ver, Escorpião. Está por ver. Escorpião. Signo de Escorpião. Espera que eu vou cortar. Primeira quinzena de abril, signo de Escorpião. Rainha de Copas. Temperança. O Mago. A Estrela. Oito de espadas. Pagem de copas. Sete de ouros. A Imperatriz. Vamos lá. Falei sobre a energia, esse questionamento. Abre com uma carta Rainha de Copas, duas figuras da corte de copas, né? Voltados aí para os signos de água como de vocês. Áries é mensagem. Câncer, Escorpião e Peixes, que traz essa sensibilidade, né? A influência do elemento água. E traz toda essa. Uma pessoa sensível, emotiva, que tem o cuidado com o outro, compartilha as emoções.
Isso talvez, ou seja, vibrando na sua energia, ou possa representar alguém que esteja interligado. Muitas das vezes a rainha de copas pode ele representar a mãe, alguém que cuida, né? Que traz esse cuidado. E isso já faz tempo. Pode também ser a sua energia de alguém que cuida, ele compartilha os sentimentos, em busca de equilíbrio, das coisas se ajeitarem. Então tem essa esperança, essa ideia de continuar ali cuidando, semeando para as coisas, né? E com o tempo se equilibrando, em que vão ficar bem. Talvez é um período justamente dessa ideia de esperança, de trazer cura, reestruturação. O mago vem voltado para ação, sim, dizendo aí da manifestação da possibilidade, ou da capacidade, sim, da pessoa ela ter todos os recursos para pôr em prática as ações que devem ser feitas, suas habilidades aí em jogo. E muito com a esperança de que as coisas vão dar certo. Então possa surgir aí esse ímpeto, essa energia, essa ideia de pôr em prática situações, realizar coisas aí, com a esperança de que com o tempo as coisas vão dar certo. Então tem esperança. Ao mesmo tempo, traz um quê aqui em toda essa leitura de que essa esperança, essa ideia de que as coisas elas vão se ajustar, mas então, muito jogando para frente. Talvez hoje você traga consigo, então, alguns medos, algumas inseguranças. Vemos aqui um pajem de copas, outra figura da corte, como eu disse, dos signos de água, que pode representar pessoas jovens, mas também uma energia mais imatura, que traz aí esse encantamento inicial ali, as coisas ainda muito, não gosto muito de falar infantil, mas assim, imaturo mesmo, é muito ali superficial. E isso, por mais que tenha encantamento, tem ideias, que nem pode representar também até ideias novas de trabalho, de estudo, o que for ali que te encante, ao mesmo tempo existe uma insegurança, um medo ali de tomar ações, o que for que te sabotam. O Oito de Espadas fala das traumas vividos, né? Então, alguém que se contém, se segura muito pelas coisas ali, talvez que aconteceram, tá? Eu vejo, então, de toda a ideia aqui das coisas que podem dar fruto, mas só que muito jogado ainda para planos que podem vir futuramente dar certo. Talvez é o pensamento, como fala, que traz essa insegurança, que às vezes de pensar, eu não vou conseguir pôr em prática isso, eu sou incapaz, o que for, eu tenho medo. Muito voltado, então, para esses traumas. E são coisas ali que te paralisam, mas, como diz, cartas de espadas são aquelas autossabotagens da nossa mente, tá? O fecha com 7 de ouros, que fala da colheita. Depois do plantio, eu vou colher. Mas é um processo que se leva até lá, né? E um pensamento que às vezes penso, não sei se é a hora de eu colher isso. E tanto traz essa questão de um processo, porque a Imperatriz vem aqui trazendo fertilidade, criatividade, toda a possibilidade sim de colheita. Mas ela traz um período de gestação, ela traz um processo ali que tem que ser amadurecido, né? E esse 7 de ouros, ele sempre fala isso nessa carta deste tarô. Ele traz alguém ofertando, né, ali mais uma moeda ele tem todas ali pensando se eu quero realmente aquilo. Talvez seja a possibilidade de ser alguém, ser ofertado a você algo que haja esse questionamento, o pensamento sobre eu quero isso vale a pena, é agora, é a hora de eu colher isso. Isso pode vir de uma mulher, tá? Uma oferta, uma ajuda, não sei, algo aí que esteja atrelado, então até mesmo uma figura feminina que possa contribuir. Que vemos a Imperatriz aqui, pode representar, como eu disse, uma mãe. E aqui a gente traz uma rainha de copas e uma imperatriz. Traz questões aí que podem ter influência, assim, de figuras femininas, que pode representar mães, uma pessoa ali acolhedora, que esteja ali cuidando, tá? E traz influência aqui nesse período. Tem uma ideia de que algo, há necessidade de cuidado, de estar ali semeando, traz uma energia assim de pôr em prática, mas ao mesmo tempo é uma conscientização de que as coisas levam tempo, é um processo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho essas ideias você pode ter essas ideias ou oportunidades sim, que você se veja aí capaz de realizar, ou com a vontade aí sim, tem uma insegurança, um medo ali voltado muito para essa maturidade, ou mesmo se não for um comportamento, pensamento seu, possa implicar numa pessoa que você acha que
que pode trazer aí um bloqueio que seja um tanto imatura ou superficial, ali muito encantada no momento e depois muda de ideia. Entende? Trouxe essa sensação para mim, tá? Então, é muita questão aqui de cuidado, de continuar semeando. Continuar semeando. Então, vi muito no geral isso. É uma pessoa, então, que talvez venha se dedicando, ou alguém, como disse, já de um tempo, com a necessidade das coisas se equilibrar. Tem possibilidade, sim, de pôr em prática, realizar as coisas, mas só que muito com a ideia de idealizar, eu irei conseguir, as coisas vão se ajustar, eu tenho fé, mas fica muito presa nessas ideias, porque tem uma certa insegurança aqui. E aí acaba causando, resultando nessa dúvida, até mesmo para questões afetivas, tá? Relacionamentos, o que for. Essa possibilidade de concretizar aqui até mesmo uma relação mais estruturada, ou que tem ali esse papel, tem demorado, né? E você tem esperança que as coisas vão dar certo, mas talvez a pessoa que você lide ali seja um pouco imatura no momento, ou traz essa insegurança de lidar com pessoas ali que não traz essa segurança final, tá? Então, você talvez esteja se questionando nas coisas aí, né? Como diz aqui, saiu uma energia tão racional, né? Para uma leitura às vezes muito emotiva, com esperança, né? Com essa fé na espiritualidade. E aqui vem uma pessoa mais razão. Então eu acho que é esse equilíbrio sobre isso. Eu acho que é um pé atrás que volta, vira e mexe e vem essa noção, tá? De questionar sobre isso. Vou tirar uma carta aqui de aconselhamento para o escorpião. Curta jornada. Que caminho é este aqui? Você nem sempre precisa saber onde você está indo. Como eu disse, traz aqui um quê de uma insegurança, de alguém que fica incerto, mas diz que você não precisa necessariamente sempre saber. Aceite o fato que às vezes o caminho da vida, ou o circuito aí, e tem, né, essas situações que aparecem aí no as pedras, como diz. Bem, saiba que você sempre, você está exatamente onde você precisa estar. Não é o que parece. Esteja ali presente na sua jornada. Abrace tudo que você encontrar no caminho. É tudo por um propósito maior. Então, aceite que é isso. Essa é uma chave para o poder interno, né? Interiorizado. Aí. Então, talvez você esteja se questionando, pensando isso e traz essa demora, ou a procrastinação, como eu disse, as incertezas de seguir em frente, seja em relações ou mesmo em vida profissional, né? Mas fala que você está onde necessita estar. Então, você tem que aceitar, ter essa aceitação para você pôr em prática as coisas aqui. Tá bom, escorpião? Encare a sua jornada. Espero que tenha feito sentido de alguma maneira para você. Se não, desconsidere, sempre falo isso. Eu agradeço que esteja aqui. Nos vemos logo no próximo vídeo. Obrigada e tchau.